Fala, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nesse vídeo, a gente vai fazer um projetinho no Tyflow que é aquele efeito da parede descascando. Esse efeito a gente vê bastante em filme de terror, mas é um efeito bem interessante e a gente vai fazer ele nesse vídeo. Então, bora pro vídeo. Estamos aqui no TVD Max. Vamos criar uma cena aqui rapidinho para a gente trabalhar. Vamos colocar aqui um piso 150 por 150. Vamos tirar esse grid e vamos colocar esse piso aqui no centro da nossa cena. Beleza? Vamos criar agora um box, que vai ser a nossa parede. Então, a gente pode colocar aqui 100 por 50. Vou botar 5 aqui, tá bom? Vamos alinhar aqui com o nosso piso. Chegar ele aqui um pouquinho para trás. E agora, a gente vai criar um plano, que esse plano vai ser o nosso papel de parede. Então tá aqui o nosso plano. E esse plano, eu vou afastar ele aqui um pouquinho da nossa parede, só para eles não ficarem ali exatamente ocupando o mesmo espaço. Então a gente vem aqui e bota menos vírgula 1. No caso aqui no Max, quando antes da vírgula for o zero, você não precisa colocar. Então você bota ali menos vírgula 1 e ele vai entender que é menos 0,1. Então a gente dá o Enter aqui e a gente vê que ele afastou aqui um pouquinho. Vamos aqui para a nossa vista de perspectiva. Vamos habilitar aqui as nossas layers. Vamos colocar nome em tudo aqui, só para a gente não se atrapalhar. E esse papel de parede a gente pode já até ocultar ele. E agora, vamos criar o nosso Tyflow. Então aqui, vamos nas configurações aqui do Tyflow. E a primeira coisa, a gente vem aqui no Physics e ativa o nosso CUDA. E vamos abrir o nosso editor aqui do Tyflow. Deixa eu chegar ele aqui para o ladinho. Vamos colocar ele um pouquinho menor. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso papel de parede aqui dentro do sistema do Tyflow. Para fazer isso, a gente vai usar aqui o nosso Birth Objects. Vamos botar ele aqui. Vamos pick e vamos pegar aqui o nosso papel de parede. Então ele já está adicionado, criou aqui. E agora a gente precisa fragmentar esse papel de parede em vários pedaços para a gente poder fazer o nosso efeito. Para fazer isso, a gente vai primeiro ter que subdividir esse papel de parede para que ele tenha mais resolução na hora que a gente for fazer essa fragmentação. Eu vou habilitar aqui para a gente poder ver as edges. Vamos pegar aqui o Subdivide e vamos jogar ele aqui. E agora a gente pode ver aqui que ele vai subdividindo o nosso papel de parede. Eu estou achando aqui ele ainda um pouquinho grande, vou colocar aqui um pouquinho menos, acho que 4, tá bom. E agora sim, a gente vai de fato fragmentar o nosso papel de parede usando aqui o nosso Face Fracture. Vamos arrastar ele para cá. E aqui a gente não consegue ver os pedaços, porque esses pedaços eles estão muito juntos um do outro. Então, para a gente conseguir enxergar como ele está fragmentando o nosso papel de parede, a gente pode usar aqui o nosso Tab mesmo e vamos colocar um Scale. Vamos trazer esse Scale aqui para baixo e vamos colocar aqui, por exemplo, 90%. E agora a gente já consegue ver aqui a fragmentação do nosso papel de parede. Vamos voltar aqui no Face Fracture e acho que eu vou fragmentar ele um pouquinho mais. Aqui no caso, a gente diz quantas faces vai ter por fragmento. Então, no caso aqui, está 10. Então, se a gente quiser pedaços menores, a gente tem que botar menos faces por fragmento. Então, vamos botar aqui, por exemplo, 5. E 5 acho que já ficou muito fragmentado. Vou colocar 8. Então, acho que 8 aqui está bom. Pode deixar uma variação de 5 mesmo, para ele criar
fragmentos um pouco maiores e um pouco menores, com uma diferença maior entre si. E agora a gente pode simplesmente deletar o nosso scale ou clicar aqui em cima do ícone que ele vai só desabilitar. E aí o nosso scale deixa de ter efeito. Então pronto, já temos ali fragmentado. E agora a gente tem que dizer para o TypeFlow que essas peças vão se comportar como tecido. Então a gente vem aqui e bota o nosso cloth bind. Vamos colocar aqui. Ele vai aparecer esses xizinhos, é normal. Se você não quiser ficar vendo esses xizinhos, a gente pode desabilitar aqui a visualização. Lembrando que se você não estiver enxergando o nosso papel de parede, lembre-se de vir aqui no display e colocar Geometry. E aí você vai conseguir ver perfeitamente aqui a geometria do nosso papel de parede. Colocamos o nosso Cloth Bind e agora a gente tem que habilitar as físicas nesse Cloth Bind. Então a gente vem aqui no Particle Switch, vamos jogar ele aqui no Cloth Bind e vamos deixar essa opção aqui de desativar os bindings. Por quê? Porque a gente só quer ativar essa física quando a gente passar algum objeto ali no nosso papel de parede que vai ativar essa física para fazer a animação para a gente. Então, a princípio aqui está tudo certo. A gente só precisa agora colocar um Surface Test e a gente já pode puxar aqui o Surface Test para criar um novo evento. E agora a gente vai criar o nosso objeto ativador, que vai ativar a física e fazer a nossa parede descascar. Então a gente pode fechar aqui o TypeFlow e vamos vir aqui e criar, por exemplo, uma esfera. Vamos ver aqui nossas 4 viewports e vamos posicionar aqui a nossa esfera. Ela está um pouquinho grande. Eu vou, a princípio, colocar ela um pouco menor. Vamos posicionar ela aqui. E agora a gente vai animar a nossa esfera para ela ir passando e ativando a física do nosso papel de parede. Eu vou colocar aqui 210, por exemplo. Vamos trazer aqui para o 150 e vamos ativar aqui o Auto Key. Então a gente vai pegar a nossa esfera, vai passar ela por aqui e ela vai terminar aqui. E também a gente pode aumentar ela aqui um pouquinho, conforme ela for passando. Vamos posicionar aqui certinho. E aqui a gente pode criar vários objetos ativadores para aleatorizar o máximo esse papel de parede descascando. Então aqui no caso a gente vai ter só uma linha de ação, mas a gente pode criar outros ativadores. Ou melhor, vamos criar mais um aqui, só para vocês verem como é que funciona. Vou puxar aqui para baixo. Vamos dar um OK. E vamos animar ele aqui certinho, ativando o nosso Alt Key. E vamos deixar ele aqui um pouquinho mais em cima. E beleza. Então agora a gente vai ter 2 objetos ativadores. Vamos colocar os nomes aqui, só para facilitar. Podemos até ocultar, no caso, opa, no caso, os nossos ativadores. E vamos voltar aqui para o nosso TypeFlow. E agora a gente vai colocar os nossos ativadores aqui no Surface Test. Então a gente pode simplesmente selecionar eles dois e, ao invés de clicar em Pick, a gente clica em Add Selected, que ele vai adicionar os objetos que tiverem selecionados aqui na nossa lista de objetos. Então os nossos ativadores já estão lá. Podem ver aqui que eles já começaram a agir. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho a distância desses objetos. E se a gente quiser ainda aleatorizar, como eu vou passando aqui, a gente vai vendo que tem o desenho da esfera aqui certinho. Então a gente pode vir aqui e colocar um pouco de noise para a gente criar ainda uma aleatoriedade ali nessa superfície. Então eu vou colocar, sei lá, um 20 de noise. Opa, foi muito.
em 20 de nós. Vocês podem ver que ele já deu uma boa diferenciada no desenho das nossas esferas. Vamos colocar aqui uma frequênciazinha de 2, por exemplo, e aí a gente vai vendo ele ativando ali para a gente os pedaços do nosso papel de parede. Agora, a gente precisa fazer com que esse papel de parede ele descole da nossa parede. E como a gente vai fazer isso? Vamos pegar aqui o nosso Particle Switch, vamos jogar no segundo evento, e agora a gente vai ativar esse Particle Switch. Só que só ativar não adianta. A gente precisa colocar alguma força para atuar em cima desses pedaços do nosso papel de parede. Então a gente volta aqui, ou então a gente pode simplesmente ir no Tab, aqui, e vamos colocar o Force. Vamos colocar ele aqui embaixo. E aqui a gente coloca o valor da gravidade que a gente quer. Se a gente clicar nesse Vzinho, a gente vê que ele nos dá a opção da gente colocar a gravidade do mundo real. Mas se a gente colocar a gravidade do mundo real, os pedaços do nosso papel de parede vão cair muito rápido. Então a gente coloca um valor mais baixo aqui, por exemplo, -2. Vamos ver como é que vai ficar. E vamos criar aqui um vento também, bem de levinho. Vou colocar, por exemplo, 1, e um segundo nós aqui a gente bota um turbulento e vamos colocar meio, por exemplo. E a gente vê como é que isso aqui vai trabalhar. Agora, a gente pode também colocar um collision e a gente vai dizer que os pedaços do nosso papel de parede vão colidir no nosso piso e vão colidir também aqui na nossa parede. E vamos deixar ele calcular tudo isso aqui para a gente ver o que está acontecendo. E aí, nós temos aqui a nossa animação da parede descascando. O vento ainda parece que está bem forte, está bem turbulento. A gente pode vir aqui no nosso force e diminuir. Eu vou diminuir aqui um pouquinho a nossa gravidade também. Vou diminuir o vento aqui pela metade. E vamos deixar ele calcular. E vamos dar um play aqui e ver como é que ficou a nossa animação. Se a gente quiser melhorar ainda um pouco a qualidade da simulação, a gente pode vir aqui no TyFlow, vamos vir aqui em Settings, e aqui onde está Time Step, que ele está frame, ele vai fazer um cálculo por frame, a gente pode baixar aqui, por exemplo, para 1/4. Então, a cada 1/4 de frame, ele vai fazer um cálculo. E isso já muda drasticamente a qualidade da nossa simulação. Vamos colocar aqui para o final e vamos dar um play. E para finalizar, a gente vem aqui e a gente pode melhorar também a qualidade desses pedaços que vão descascando, que eles estão com uma quantidade de polígonos muito baixa. Então a gente volta aqui no nosso primeiro evento e a gente pode colocar um subdivide depois dele fraturar aqui o nosso papel de parede. E nesse subdivide a gente coloca um valor mais baixo do que colocou anteriormente. A gente pode testar aqui 2, por exemplo. E agora esses pedaços vão ter muito mais qualidade aí na nossa simulação. Vamos fechar aqui o nosso TyFlow e vamos deixar ele calcular aí para a gente ver como ficou. Só uma dica que eu tenho que dar para vocês é que quando a gente altera aqui o time step, obviamente a gente vai ter mais cálculos por frame e isso vai deixar a nossa simulação mais lenta de ser calculada. Então, usem isso aqui com moderação, senão vocês vão demorar um tempo enorme para gerar uma simulação, e isso pode não ter um grande impacto na qualidade dessa simulação. Agora vamos dar o play e ver como ficou a nossa simulação.
Nós podemos ainda vir aqui no TypeFlow, se quiser a gente desativa aqui também o display, e aí some esses xizinhos que ficam aparecendo na nossa tela. E é claro, se a gente quiser, a gente pode colocar uma textura ali no nosso papel de parede para ficar uma coisa mais bonitinha. Então a gente vem aqui, vamos criar um material padrão do V-Ray e vamos importar aqui uma imagenzinha que eu já deixei separada, só para a gente testar. E agora a gente pega e adiciona esse material ao nosso TypeFlow. E como vocês podem ver, vamos tirar aqui as edges. Está ali o nosso papel de parede. Vamos tentar diminuir ele aqui um pouquinho. Acho que aqui foi muito. E pronto. Está aí a nossa simulação pronta. Então é isso. Agora eu vou aplicar tudo isso que a gente fez aqui em um projeto um pouco maior, mais robusto. Eu ia fazer esse tutorial direto nesse projeto, só que ele acabou ficando bem pesado e a gente ia demorar demais para poder gerar as simulações e a gente ver um preview de como estava ficando. Então eu resolvi ensinar esse tutorial aqui de uma forma mais simples e vou fazer exatamente a mesma coisa agora nesse outro projeto. Então nesse vídeo é isso. Se você quiser dar aquela moral pro amigo, vocês já sabem o que fazer. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.